Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo o vídeo, mas vamos aqui à videoaula número 2 do nosso curso Tributos Diferidos. Nesta videoaula, iremos trabalhar com a tributação sobre o lucro no Brasil, regra geral e detalhes, que é um ponto relevante para que possamos entender a despesa informada no final de imposto de renda de contribuição social nas empresas localizadas aqui no Brasil. Tá bom? Então, vem comigo, vamos aos detalhes. Primeiro, eu queria mostrar a vocês uma tabela que eu adaptei com base em dados de 2018. Até meu amigo Mauri, que me mostrou na época esse arquivo da Receita Federal, falou: olha que arquivo interessante com a abertura das empresas. E eu, a partir desse trabalho, dessa abertura das empresas, eu montei esse quadrinho para te ajudar a entender. O que a gente vai trabalhar aqui principalmente? Lucro real. Minha preocupação maior é lucro real. Percebam que dados de 2018 da Receita Federal, tá? A Receita Federal divulgava 12 milhões de CNPJs, sendo que quase 5 milhões mês, ou 5 milhões de mês. Aí tem empresas públicas, um monte de empresas nativas, e você tem 56%, 55% desse total aqui, e 45% das empresas, tá vendo? 44,9%, são as empresas tributadas pelo real, presumido, arbitrado, imunes isentas ou simples nacional. Aí, dessas coisas de 5 milhões e 400 mil empresas, mil CNPJs, que existiam em 2018, o verdinho ali é o lucro real. Apenas 3% foram tributados pelo lucro real, em torno de 160 mil CNPJs. Logicamente que, mesmo sendo apenas 3%, você observa que 44% do emprego efetivo é ali, quer dizer, o lucro real as empresas do lucro real são as que geram mais emprego em quantidade, também são as que pagam melhor. Na massa salarial, 57% é a massa desses 3%, e o recolhimento efetivo de impostos e contribuições dá 77%. Aí junta Guia da Previdência Social e DARF. Se você pegar só IRPJ e CSLL, passa de 80%. Daqui a pouco até vou mostrar esse número novamente aqui. O lucro presumido, você está vendo ali de amarelinho, né, 16% dos CNPJs. O lucro presumido é aquela forma de tributação que eu trabalho com percentuais de presunção. Então, uma empresa que tem 10 milhões de receitas e 5 milhões de despesas e é prestadora de serviços, embora ela tenha lucrado 5 milhões, ela pagará tributos, no caso imposto de renda e contribuição social, sobre o lucro estimado de 3 milhões e 200. E essa estimativa é definitiva, 32% de 10 milhões, 3.200. Eu não pago imposto sobre os 5 milhões de lucro que eu obtive. É a regra, a definição da Receita Federal. Isso é permitido apenas para quem tem receita até 78 milhões de reais por ano. Depois nós vamos ver mais adiante das notas explicativas como alguns grupos se beneficiam desse tipo de situação nas empresas controladas. Por enquanto, eu quero entender os números do lucro real, repetindo que será o nosso ponto principal de trabalho aqui. Tá? Os tributos diferidos eles fazem sentido principalmente do lucro real. O lucro presumido não tem a menor lógica você se preocupar com tributos diferidos a princípio, exceto em casos excepcionais, muito específicos. E aqui, uma outra maneira de mostrar também a tributação das empresas, você percebe o seguinte aqui, ó. Nos encargos sociais, por exemplo, você observa que o lucro real e o lucro presumido têm tributação parecida, né? O cálculo, o modelo, a metodologia, não há muita diferença. Na tributação sobre a receita, o ICMS e o ISS também é muito parecido, é igual. A minha complicação no presumido é igual à minha complicação no real. O único tributo sobre a receita que tem diferença os únicos tributos, né? Porque eu falo um tributo que parece que PIS e COFINS é uma coisa só, mas é o PIS e a COFINS, são as contribuições para PIS e COFINS, que no método cumulativo, que você paga no presumido, é bem mais fácil, bem mais simples do que o método não cumulativo aplicado, utilizado para as empresas do lucro real. Já a tributação sobre o lucro, no lucro presumido, o modelo é realmente como está escrito aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? Modelo simples, que estima o lucro a partir de percentuais
aplicado sobre a receita. Eu não preciso apurar o resultado completo da empresa. Basta pegar as suas receitas, aplicar percentuais de presunção, que eu chego ao lucro que será tributado, conhecido como lucro presumido, como eu acabei de falar. Prestação de serviço é 32%, tanto para o IR quanto para a CSLL. Nas atividades de comércio e indústria, na venda ou revenda, você aplica uma presunção de 8% para o imposto de renda e de 12% para a contribuição social. Tá bom? Vamos adiante. Alegria. Aí, o que é o lucro real? Que é o nosso objetivo principal dessa videoaula 2 aqui. O lucro real é o resultado contábil. A gente bota lucro porque presume sempre resultado positivo, né? Mas pode ser prejuízo. É o resultado da contabilidade, seguindo o lema essência sobre a forma, representação fidedigna, relevância, toda a lógica, a técnica contábil aplicada, ajustado por receitas e despesas que integram um dos resultados, no caso contábil ou fiscal, e não integram o outro resultado. Uma receita que é registrada na contabilidade, mas o fisco não tributa. Uma despesa que não foi registrada em despesa naquele período, mas o fisco, a Receita Federal do Brasil, as leis aceitam este valor como despesa. Sempre que acontecer isso, você tem que ajustar. Você não vai trabalhar com o resultado apresentado na contabilidade. Então, vamos ver daqui a pouco com mais detalhes isso aqui. Agora, o lucro real, por tudo que nós vimos no vídeo aula 1, lembram? Subjetividade, objetividade, sempre que tiver diferença entre essa lógica, você vai fazer ajustes, vai proceder às adições ou às exclusões. E como eu falei no slide anterior, no primeiro slide, no segundo slide, na verdade, primeira de apresentação, o lucro real responde por mais de 80% do total arrecadado de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido no Brasil, tá? E qualquer grande empresa trabalha com lucro real, porque mais de 78 milhões de reais de receita por ano você é obrigado a trabalhar, utilizar, considerar o lucro real, tá? Quais são as alíquotas cobradas do lucro real? O fato gerador dele é o lucro, né? O resultado positivo apresentado pela empresa, ajustado pelas adições, exclusões ali e eventuais compensações. Uma vez encontrado o lucro fiscal ou a base de cálculo da CSLL, quais alíquotas iremos aplicar? Bom, em 2021, as alíquotas aplicadas, eu falo 2021 porque há um projeto de lei 2337 aprovado na Câmara dos Deputados, que pode ir à votação, ser aprovado no Senado Federal, ainda não foi, né? Pode ser aprovado, que reduz as alíquotas. Inclusive, faz parte do treinamento do curso entender essa situação. Quando a alíquota cai, quando a alíquota sobe, o que acontece? Mas vamos trabalhar com a alíquota vigente do Brasil em 2021, que essas alíquotas são 15% de alíquota básica, 10% do adicional. O que é o adicional? Eu pago 10% sobre o que exceder, ultrapassar 20 mil reais mês, 60 mil reais trimestre, 240 mil reais ano. Então é um valor bem pequeno, bem baixo, que praticamente deixa a tributação das grandes empresas em 25%. E a contribuição social sobre o lucro líquido, nome grande, né? Contribuição social sobre o lucro líquido. E até estranho, porque lucro líquido pressupõe já retirado o imposto de renda e a própria CSLL. Né? É estranho. Essas terminologias são estranhas, como sempre. Então, a CSLL tem a alíquota de 9% para as empresas em geral, sendo que seguradoras e bancos pagam alíquotas maiores. Hoje, se eu não me engano, as seguradoras, em regra, elas pagam 15% e os bancos estão pagando 20%. Durante 6 meses, de julho a dezembro de 2021, os bancos passaram a pagar 25% e as demais empresas 20%, um adicional aí de 5% temporário. Mas, em regra, tem pago isso, 15% seguradoras e demais instituições financeiras e 20% para os bancos. Vamos prosseguir. Alegria. Então, fechando. A alíquota combinada de RPJ e CSLL no Brasil alcança 34% em 2021. E esse é o percentual base, chamado percentual mágico, que iremos trabalhar aqui. Bom,
aqui é o ponto principal, né? Quais são os ajustes do lucro real? Por quê? Para chegar ao lucro real, eu trabalho com esse modelo. Eu tenho a partida, o início, o começo no resultado apresentado pela contabilidade da empresa. O lucro antes do imposto de renda e da CSLL, que é o resultado apurado na contabilidade, não está escrito aqui. Seguindo o lema essência sobre a forma, representação fidedigna, o que realmente aconteceu na empresa, logicamente, né, contemporizado com a relevância, integrado com a relevância. Aí eu tenho adições e exclusões de dois tipos, que nós vamos aprofundar o debate. Permanentes ou definitivas, né, e temporárias. Eu preciso entender como tratar cada uma. Vou ver já já. Aí eu chego ao lucro líquido ajustado, que é a soma algébrica de lucro antes do imposto de renda, mais adições, menos exclusões. E aí analisamos a possibilidade de compensar prejuízos fiscais de períodos anteriores, com a limitação de 30% do lucro líquido ajustado. Bem simples. Se no primeiro ano eu apresento um prejuízo de 100, no ano seguinte, quando eu dou 200 de lucro, eu posso compensar no máximo 60, que seria 30% de 200. Não é 30% do prejuízo, é 30% do lucro. 30% de 260. Ah, mas você teve 100. Os 40 que eu não compensar por causa da limitação, eu guardo e posso compensar nos anos subsequentes, nos períodos seguintes, sem qualquer problema. Tá bom? Então vamos seguir. Vamos voltar aqui um pouquinho, porque a gente vai passeando para lá e para cá para entender aqui a lógica. Aí, quais são os ajustes possíveis na contabilidade das empresas? Os ajustes possíveis na contabilidade, ajustando para o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. São 4 possibilidades. O primeiro e o último item. Olha aqui, ó. A contabilidade diz sim, eu tenho despesa, eu tenho receita, eu contabilizei uma receita, eu registrei uma despesa, mas a legislação tributária foi taxativa. Eu não aceito, não tributo essa receita e eu não aceito, não permito esta despesa. Pelo meu critério, pelas minhas regras. Logicamente que essas regras, elas dependem do objetivo, da linha, e nós vamos trabalhar com isso, entender o que é definitivo, o que é temporário. Primeiro, as receitas, que não tem um quadrinho. A despesa tem um quadrinho que a gente vai falar e mostrar já já. Mas primeiro, a receita. Vamos entender as que eu coloquei aqui. Primeiro, dividendo de investimentos, né, diversos, avaliados pelo custo de aquisição, por exemplo. Eu comprei uma participação societária, né? Tinha o acionário, tinha uma empresa com ações aí, ou com uma pequena participação. Eu resolvi ser investidor, não é controlada nem coligada. Eu tenho 5% de cotas de ações da empresa, tenho 3%, tenho 2%, tenho algumas ações. Quando esta empresa, que eu tenho participação, quando ela me pagar dividendos para a minha empresa, eu terei uma entrada de caixa, em contrapartida, uma receita de dividendo. Entendi. Essa receita vai tributar? Não. 2021, não. Por quê? Porque esta receita já foi tributada do outro lado. Ela foi oriunda de um lucro totalmente tributado do outro lado. Então, neste caso, eu não irei tributar. Preste atenção. Se eu tivesse aqui esta receita, você iria me perguntar, professor, o que eu faço com essa receita que você não tributa? Olha, se eu tenho receitas e despesas aqui, o lucro é esse tamanho, receita zero aqui, ó, a receita veio até aqui, né? Aí o lucro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a visualização para vocês. Espera um instantinho, alegria. Até onde dá para aumentar aqui? Aqui, ó, pronto, alegria. Ficar um pouquinho maior. Olha aqui, ó. E dá uma distânciazinha maior também. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, alegria. Olha aqui, ó. Se eu tenho receitas e despesas, receita na mão direita e despesa na mão esquerda, tá? E a minha receita
vem até aqui, a minha despesa até aqui, eu tenho um lucro, não tem? Se eu retirar essa receita, se essa receita aqui eu excluir, o lucro diminui, tá vendo? Era aqui, diminuiu. Então eu faço uma exclusão. O que você faz com esta receita que você não vai tributar? Eu jogo no meu lixo, na minha lixeirinha aqui. Joguei fora. Peraí, deixa eu tirar assim. O que é jogar fora? Jogar fora é excluir, retirar da base, tá bom? Então eu faço uma exclusão. Essa exclusão dessa caneta aqui que eu joguei fora é uma exclusão caracterizada como permanente, definitiva. Por quê? Eu estou discutindo, eu, contabilidade, você, fisco, nós estamos discutindo o mérito, a essência, a lógica da receita. Esta receita não deve ser tributada porque ela já foi tributada do outro lado. Pronto. Alegria, depois eu pego de novo. O lixo está limpinho. Vamos seguir. Aí eu tenho o segundo item que eu chamo a atenção de vocês. O segundo item é parecido, a receita também é. Ganho de capital não recebido. Professor, o que é isso? Vamos lá. Eu vendi um imobilizado. Tinha um veículo, uma máquina, um equipamento, uma edificação, um terreno registrado na contabilidade por 100 e eu recebi uma proposta para vendê-lo por 120 e executei. Vou vender. Estamos em novembro, eu vendo esse terreno por 120, estava contabilizado por 100. O que eu faço na minha contabilidade? O que eu faço aqui na contabilidade da empresa? Eu faço uma permuta, uma troca, não é verdade? Eu faço uma troca do terreno. Eu tinha um terreno, tá? Na verdade, eu tinha, ó, vou escrever aqui em cima. Ó, eu tinha um terreno registrado por 100. Estarei trocando esse terreno por um caixa. Não é caixa, porque eu não vou receber ainda, tá? Então, é um ativo, um terreno a receber no valor de 120. Eu vou fazer aqui uma permuta, uma troca de ativo, que me gerará um lucro, uma receita de 20. Compreenderam? O que acontece? Eu pego esta receita de 20 reais, este incremento de ativo de 20 reais, esse ganho patrimonial de 20 reais, e coloco na minha contabilidade. Vocês entenderam? Eu troquei um bem físico de 100, tangível por 100, por um direito de 120, uma nota promissória, um valor aqui a receber de 120. Só que a empresa que comprou falou: eu pago em fevereiro do ano que vem. Quando o carnaval, não foi carnaval, é março. No finzinho do mês de fevereiro eu pago. Fechamos aqui dia 25 de fevereiro, você vai me fazer o pagamento. Tranquilo. 120 reais. O que vai acontecer nesse caso? Eu, contabilidade, tenho a receita, mas a legislação tributária vai. Aí é que vem um ponto interessante. O fisco vai tributar essa receita? Vai, mas não agora. Ele diz assim: eu vou tributar este valor quando você receber. Ah, toda venda é assim? Não. A venda usual da minha atividade, que eu vendo em cartão de crédito, em boleto, isso não. Isso eu tributo na hora que vendo. Mas os bens do ativo imobilizado, investimento, intangível, que eventualmente eu vender, acontece isso. A tributação se dá pelo regime de caixa. Então, eu não jogo isso aqui fora. Eu guardo isso aqui para tributar depois. Vocês entenderam? Então, olha a diferença aqui. E isso que eu queria reforçar para vocês. A diferença dos dois. Do que eu joguei no lixo e do que eu não joguei no lixo. Porque esse aqui eu joguei no lixo. Esse aqui eu vou jogar no lixo. O fisco fala o quê? Guarde no bolso. Guardei no meu bolso aqui. Ó. Tá aqui, ó, guardadinho. Guardei no bolso. Guarda no bolso. Então, o que eu tenho na verdade aqui? Presta atenção, vamos entender a lógica. Aqui eu tenho uma exclusão permanente ou definitiva. Tá? Por quê? Porque foi mérito, essência, lógica. E esta outra receita, o ganho de capital não recebido, trata-se de um ajuste logicamente diferente, né? Temporário, por enquanto.
Eu não tributei agora, mas tributarei depois. Vocês entenderam? Olha o que aconteceu embaixo aqui. Aí já é o outro ano, tá? Lá no ano X2, no segundo ano, fevereiro. Quando chegar fevereiro, vai acontecer o quê? Na contabilidade da empresa. A contabilidade da empresa. Ó, eu vou fazer o registro contábil aqui do lado para você. Bem pequenininho, menorzinho, não. Vai ter que fazer aqui, vai dar para fazer. Ó. Eu vou fazer o registro contábil. Você, nesse momento, você vai fazer uma permuta, mais uma troca. Você vai trocar o a receber que você tinha ali, tá? O a receber de 120, você vai trocar esse a receber pelo caixa. Entenderam? Eu vou tirar. Agora o caixa, me permita fazer uma coisinha no caixa aqui didática. O caixa é 100 mais 20, que dá 120. Só que 100 foi o valor original do terreno, 20 foi o lucro. Então, olha que interessante. O que eu estou fazendo menção e tentando entender aqui não é os 120, é apenas os 20. Entenderam? Esse valor que eu marquei aqui de R$ 20, olha que interessante. É uma receita que a contabilidade falou: eu não tenho receita. Já estou no ano seguinte, estou no próximo ano. Eu não registrei a receita. E você, fisco, falou o quê? Amigo, por favor, isso não passou pelo resultado. Mas lembra das mãos que eu diminuí no período passado? Pegue esta entrada de caixa de R$ 20 e coloque na sua base de tributação. Entenderam? Coloque na sua base de tributação. Aí, tá vendo ali? Ó? Eu, contabilidade, falei, não registrei em receita. Registrei, mas não em receita. Vem o fisco e diz o quê? Eu coloco, considero na minha base. Sim, pode oferecer a tributação. Olha aqui, ó. Recebimento, olha que está marcadinho aqui, ó. Recebimento do ganho de capital oriundo de ano anterior. Tá? Então eu realizei uma exclusão temporária, que a gente chama aqui, ó, esse temporário aqui, ó, esse primeiro temporário que a gente registra ali, a gente chama ele de registro temporário, ó, vou fazer aqui embaixo, não vou dar. Ó, IDA, porque o temporário foi. Quando acontece esse recebimento aqui, ó, nós temos um temporário volta. Ele voltou referente à exclusão que foi. Que confusão! Sim, a exclusão nasceu no ano 1 e morreu, acabou no ano 2. Então eu excluí no ano 1 temporariamente, adicionei no ano 2. Isso é tudo temporário. Essa exclusão do ganho de capital eu levei para a parte B do LALUR. Essa exclusão levei para a parte B do LALUR. A exclusão do dividendo não, ficou só na parte A. Tá? Vamos prosseguir. Aí, quando você vai para a despesa, o racional, a lógica é similar. Ó. A despesa foi registrada, o fisco não aceitou. Vamos aos exemplos? Vamos. Primeiro aqui, ó. Brinde, multa, doação, para o que é isso? Brinde, multa, doação. Isso aqui, deixa eu pegar outra caneta. Depois eu guardo tudinho. Brinde, multa, doação. Ora, o brinde, a multa, a doação, a legislação tributária entende que eu não necessito dessas despesas para exercer a minha atividade empresarial. E aí eu venho aqui no segundo item e faço a análise. A despesa é necessária, fundamental para a atividade da empresa? Eu tenho que fazer essa pergunta. Olha lá. A despesa é fundamental para a atividade da empresa? Eu preciso dessa despesa para exercer minha atividade empresarial? O fisco entende que não. Então, quando você faz essa primeira pergunta aqui do slide e a resposta é não, acabou. Eu pego a despesa aí, jogo fora. Não foi dedutível. Acabou. Alegria. Vamos embora. Toca o barco. Essa adição aqui é permanente definitiva. Não é essa a despesa. A despesa aqui é essa aqui. É uma despesa de garantia. Eu vendi um bem de
consumo, né, de um ano, bem durável, né, consumo durável, longo prazo, uma máquina de lavar, um automóvel, um elevador para um condomínio, para um apartamento. Eu vendi um bem de consumo durável e concedi ao meu cliente que o adquiriu uma garantia. Ora, eu não vendo 1.000 automóveis e não conserto nenhum de graça para o cliente, sem ele me pagar, porque estava na garantia. Alguns acabam dando problema, acontece. Então, pelo meu histórico, eu devo fazer o que na contabilidade? Registrar uma despesa de garantia. Então, eu venci a primeira etapa. Despesa de garantia passou pelo SIM aqui. Tá vendo? Por essa portinha do SIM. Passou aqui, ó. Aqui passou. Vamos embora. Aqui, ó. Foi... Não é isso aqui que tem que botar. Deixa aqui no cantinho. Passou. Foi adiante. Aqui passou. Dedutível. Agora, seguiu critérios objetivos? Pertence a esse período base? Não, no período base pertence, que é a despesa atrelada com a receita, tá. Mas seguiu critérios objetivos? Não. Você fez uma estimativa, uma aproximação. Então o fisco é muito objetivo nesse ponto. A hora que seguir critérios objetivos, como segue critério objetivo a despesa de energia elétrica, a despesa de aluguel, a despesa com o empregado, o custo da mercadoria vendida, diversas despesas, ou a maioria das despesas, elas seguem critérios objetivos. Então, elas são necessárias, sim, e elas seguem critérios objetivos, sim, dedutível, dedução imediata. Agora, essa garantia, ela é dedutível, mas enquanto o critério não for objetivo, nós vamos conversar muito sobre isso aqui, o fisco vai dizer assim, ó, ainda não. A hora que você cumprir o critério objetivo, você vai deduzir. Então, faça uma adição temporária. Guarde essa despesa no bolso para deduzir quando os critérios objetivos forem perseguidos, atendidos. Tá bom? Então, o que acontece nesse caso? O que acontece nesse caso? Olha aqui, ó, o que aconteceu aqui. Eu paguei brinde, primeiro, brinde, multa, doação brinde, multas e doações. Esse tipo de ajuste o fisco não aceitou. Então, esse tipo de ajuste aqui tem por característica adição definitiva ou permanente. Tá? O fisco não aceita, acabou. Não aceita. Não permite. Discussão é filosófica. Agora, a garantia provisionada, que está aqui, é um ajuste meramente temporário, que eu chamo de adição temporária ida, porque surgiu essa adição temporária. Um dia vai ser excluída. Você registrou despesa na contabilidade e registrou um passivo por uma estimativa. O que vai acontecer no ano seguinte? No ano seguinte, vou fazer aqui, ó. No ano seguinte, vamos admitir que você realmente gaste o valor. No ano seguinte, você realmente gaste. Então você baixa o passivo, tá? Referente à garantia, vou botar um pontinho aqui no início, tá? Baixa o passivo e reduz o caixa, porque você pagou o valor, né? Você liquidou a garantia pagando, consertando o carro, a máquina de lavar, o bem que você deu garantia, o elevador. Então, preste atenção, neste ano 2, o que acontece aqui? No ano 2, você não tem despesa na contabilidade, tá vendo? Passivo, caixa. Mas o fisco diz sim, eu vou aceitar essa despesa. Pode colocar a despesa aqui e excluir esse valor da base do imposto de renda e da CSLL. Então, neste momento, ele vai aceitar quando você fizer o pagamento da despesa que foi provisionada anteriormente. Neste momento aqui, você irá fazer na sua base fiscal uma exclusão temporária, exclusão temporária caracterizada como volta, entendeu? A ida, a adição temporária que foi no ano passado, agora voltou como exclusão. Tudo que vai, volta. Tudo que entra, sai. Entrou como adição, saiu como exclusão, entrou como exclusão, saiu como adição. E se esse passivo não se confirmar? Bom,
Se eu baixar o passivo porque o gasto não se confirmou, eu vou ter uma receita. Eu ganhei. Eu faço uma reversão de provisão. Tá vendo aqui, ó? Tá o espacinho aqui bonitinho para ela. Eu faço uma reversão de provisão aqui em cima. Eu registro uma receita de reversão de provisão. Eu também vou excluir do mesmo jeito. Vai ser a mesma temporariedade que está ali. Só que não seria temporário ida como foi o ganho de capital. Seria um temporário volta, porque eu estaria liquidando a adição anterior. Tá bom? Então é isso. De básico, de principal, era isso que eu queria mostrar para vocês. As adições, as exclusões e começar a entender, vamos continuar na videoaula 3, mas começar a entender e aprofundar esse debate sobre os ajustes temporários e os ajustes permanentes, porque eles é que nortearão toda a aplicação prática do cálculo dos tributos diferidos. Não adianta você querer fazer registro e explicar quando alguém te perguntar na empresa se você não amarrar esse conceito. Ajuste temporário e ajuste permanente. Tá bom? É isso. Obrigado aí pela audiência, pela confiança, alegria. Temos muita coisa pela frente. Já na videoaula 3 continuaremos nesse fechamento do lucro real, da lógica de adições e exclusões, para a gente entrar daqui a pouco no cálculo dos tributos diferidos com profundidade. Tá? Abraço, alegria e até a videoaula número 3.